Então tá, eu sou o Rodrigo, hoje eu vou falar sobre um pouco do que... complementar um pouco do que a gente já vem falando em alguns Dev Talks, falar bastante sobre empreendedorismo e propósitos pessoais e profissionais. O título do Dev Talks é O que você quer ser quando crescer. O segundo dia mais importante da sua vida. O primeiro dia mais importante da nossa vida é o dia que a gente nasceu. Porque se a gente não tivesse nascido, não teríamos vida. Depois do nascimento, a gente passa pela nossa infância. E na nossa infância tem sempre aquela época das perguntas. Algumas perguntas que normalmente a gente se faz quando a gente está na infância, indo para a adolescência, a gente começa já meio que pensar no que a gente quer ser quando crescer, nessa época. E a gente começa a pensar, o que eu vou fazer? Normalmente, falando por mim, eu quero ser jogador de futebol. E o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso? Na minha cabeça, naquela época, na infância, eu pensava, vou jogar futebol todo dia, o tempo todo, com meus amigos, sozinho. Jogava sozinho, por isso que eu achei que eu era craque, ganhava todas. Mas por que eu queria fazer isso? Na verdade, na infância a gente não tem muito como saber o porquê que a gente quer fazer as coisas. Pô, eu gostava de futebol, eu queria jogar futebol. Então, eu conseguia dizer o que eu queria fazer, como eu faria isso, mas eu não conseguia responder o porquê que eu faria isso. Passando para uma segunda etapa, que seria já adolescência, passando para a parte adulta já, a gente começa a se descobrir, a entender melhor essas coisas. Então a gente começa a descobrir o que a gente quer fazer, e nessa hora a gente começa a ter várias ideias, vem um monte de coisa na nossa cabeça. E a cada descoberta a gente absorve tudo aquilo que a gente precisa saber sobre a profissão, sobre aquilo que a gente quer. A gente pratica isso, a gente começa a botar em prática essas coisas, e a gente descobre se a gente tem vontade ou não de fazer aquilo. Vou usar o meu exemplo também. Quando eu tinha 16 anos, comecei a trabalhar no Banco do Brasil como menor aprendiz. E aí eu comecei a descobrir a administração como uma forma mais prática. E foi nesse momento, depois de eu ter tentado ser jogador de futebol, já ter pensado em fazer educação física, ser professor de educação física, tudo exercício físico, coisa que não tem nada a ver comigo, né? Mas tudo bem. Eu descobri que eu tive muita vontade de fazer administração, e foi nessa etapa da minha vida que eu falei, não, é isso que eu vou fazer e ponto. Depois que eu descobri, que eu absorvi toda a experiência que eu precisava, que eu pratiquei, veio a vontade de fazer. Só que chega numa hora que a gente precisa entender o porquê que a gente está fazendo isso. Qual é o nosso propósito? Por que a gente tem esse objetivo? O propósito é o objetivo pessoal da gente, o que a gente quer. Então a gente começa a tentar encontrar um propósito pessoal e profissional. A gente começa a descobrir nessa parte qual é o nosso papel no mundo, o que a gente está fazendo, o que a gente vai fazer para o mundo. E uma pergunta que é bem legal é qual o legado que a gente vai deixar com isso que a gente está fazendo. Tá? Por que eu falo isso? Antigamente, se a gente fosse para uma entrevista de emprego, os caras analisariam o nosso currículo, os caras iam ver se bate com as competências ali, o currículo do cara é isso, 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 é isso que eu preciso, está contratado. Se não batesse, não rolava. Hoje em dia, propósito pessoal tá em alta no mercado. Todo mundo quer saber o teu propósito. Tu vai numa entrevista, o pessoal te pergunta o que tu quer ser, qual é o teu objetivo, qual é o teu propósito. Porém,
eu posso ter o meu propósito, ou ter o meu objetivo de mudar o mundo, por exemplo, mas nem sempre o que eu sonho é aquilo que eu amo. Vou dar um exemplo. Eu sonho em fazer as pet shops do Brasil crescerem continuamente, sem parar, serem muito lucrativas, ajudar os animais e tudo mais. Só que eu não necessariamente preciso amar isso. Eu posso ter esse sonho e eu não preciso amar isso. Por quê? Porque se eu faço uma coisa que eu amo o tempo todo, eu posso deixar de amar ela daqui a pouco. Porque eu vou ficar achando repetitivo, vou ficar achando chato, vou estar fazendo isso sempre. Por isso que trabalho, ele nem sempre é sinônimo de felicidade. Porque eu posso fazer o que eu gosto, só que eu posso estar me cansando daquilo que eu gosto. Porque eu estou fazendo repetidamente. O que talvez seja o ideal? Eu posso trabalhar e o meu trabalho me proporcionar tempo para eu ficar com meus filhos, brincar com eles. Eu amo meus filhos e o meu trabalho me proporciona que eu dê atenção para eles e por isso eu sou feliz. Tá? Não que eu não possa ser feliz trabalhando, nem sempre trabalho é sinônimo de felicidade, então a gente tem que cuidar bem aquilo que a gente está fazendo, se está deixando a gente feliz realmente, ou se a gente está fazendo coisas demais e a gente não está tendo tempo de cuidar da própria vida, dos nossos propósitos. A gente está na era da informação. 90% do conteúdo que existe hoje no mundo, ele foi gerado nos últimos 2 anos. Então, isso são dados de Harvard lá. Então, toda hora começa a ter conteúdo novo, conteúdo novo, conteúdo novo, conteúdo novo. E 80% desse conteúdo ele não é estruturado. Ou seja, ele não está na faculdade. Então, será que a faculdade ainda é um diferencial? A gente não pode ser qualificado o suficiente se a gente estiver pesquisando na internet, se a gente estiver vendo vídeos, assistindo palestras, indo em workshops, a gente pode ser mais qualificado que na faculdade. Faculdade ainda é um diferencial? Pode ser, mas não quer dizer que você é mais qualificado do que um cara que não fez faculdade. O que a gente precisava ter nessa época que eu falei, antigamente? Conhecimento, faculdade, graduação, pós-graduação, a gente tinha que seguir esse caminho. Hoje em dia, o que as pessoas querem ver da gente é atitude. O cenário empresarial ele mudou muito. Ele está muito mais voltado para pessoas, não só para lucro empresarial, receita. O foco é muito mais pessoal hoje em dia. Então, a gente, além de ter conhecimento, além de ter pós-graduação, essas coisas tudo, o mais importante é a gente ter atitude, a gente precisa ter isso também. Aí vem a parte de fazer a diferença. Será que conhecimento e atitude bastam? Quando a gente... Vou usar o exemplo das últimas entrevistas aqui da DevSol. A gente podia chegar alguém aqui com vontade, com atitude, dizendo que é bom, que a gente vê a atitude nos olhos, com bastante conhecimento, só que a gente queria enxergar um brilho no olho daquela pessoa. Além da atitude, o brilho no olho, a vontade de fazer algo diferente, algo importante para o mundo. Então, fazer a diferença é ter esse brilho no olho, é ter essa vontade. E isso, quase todas as empresas do mundo estão valorizando hoje. Esse brilho no olho. Por que você faz o que você faz? Quantas pessoas vocês conhecem, ou até mesmo vocês, que sabem responder o porquê ela faz isso? Que é aquela pergunta que a gente, quando criança, não sabe responder. Alguém sabe dizer alguém que conheça aí e tal? Tipo, essa é uma das perguntas mais difíceis de responder. Por que eu faço isso? E os grandes líderes,
se vocês pegarem eles, eles sabiam exatamente por que eles faziam aquilo que eles faziam. A gente pode começar pelo Steve Jobs. Quando ele começou a pensar na Apple, ele pensava em facilitar a vida das pessoas. E ele era um cara que sabia exatamente o que ele queria. Se a gente olhar os discursos dele, ele sempre falou que o principal motivo de ele fazer aquilo é porque ele achava que a vida das pessoas poderia ser muito mais fácil e ele achava que ele tinha capacidade para fazer isso. Uma das frases que ele deixou pra gente foi: cada sonho que você deixa para trás é um pedaço de futuro que deixa de existir. Imagina que se o sonho dele lá na garagem com o Oz lá, de criar uma empresa completamente inovadora, ele tivesse deixado para trás, será que a gente teria smartphone hoje em dia? A gente teria computador hoje em dia? Tipo, talvez a gente não existisse nesse futuro. Então ele não deixou os sonhos dele para trás e a gente conseguiu ter esse futuro que a gente tem hoje. Esse presente que a gente tem hoje. Todo mundo sabe quem é o Nelson Mandela? O Nelson Mandela, então, uma das frases que ele deixou foi: sou o que sou, graças ao que somos todos nós. Ele foi um cara que lutou pelo povo sul-africano lá, e ele era um cara nobre, ele não era um cara pobre. Então ele lutou, poderia ter tido qualquer tipo de cargo lá, ser presidente, tudo porque ele era de uma família nobre. E ele lutou pelos mais necessitados lá, fez todo aquele caminho lá contra o apartheid. Esse é um cara que ele pensava nas pessoas e não só nele próprio, e isso há não sei quantos anos atrás. Isso para vocês verem o quanto ele era um dos nossos líderes. Né? E também tem aquela história de que, além do porquê eu faço, tem o por quem você faz. Hoje, se eu tivesse um filho, eu ia lutar para fazer tudo o possível para deixar ele orgulhoso. De todas as formas que eu pudesse, que estivesse ao meu alcance. A gente pode responder até o porquê, mas se a gente não tiver um porquê a gente vai fazer isso, dificilmente a gente consegue ter sucesso no nosso caminho. Esse daí é o Martin Luther King, tem aquele discurso super louco dele lá, que reuniu não sei quantas mil pessoas lá nos Estados Unidos. E ele deixou uma mensagem que foi: se um homem não descobriu pelo qual ele morreria, ele não está pronto para viver. E todas aquelas pessoas que estavam lá, que ele lutou por toda a questão da discriminação racial lá nos Estados Unidos, todas aquelas pessoas estavam lá porque ele fez alguma coisa por eles. Eles não foram lá para ver o Martin Luther King falar, eles foram lá para tentar mudar a história também dos negros lá nos Estados Unidos. Eles foram lá com vontade, com alguma coisa, com uma sensação de que eles estariam participando de um dos melhores atos do mundo lá naquela época. Então, eu queria que vocês refletissem então sobre o que vocês fazem hoje, qual é o papel de cada um de vocês na sociedade, o que vocês estão fazendo para mudar a sociedade, para vocês pensar se vocês estão no caminho no qual escolheram, se vocês são felizes no que fazem e quando vocês vão atingir seus objetivos, se vocês já têm eles traçados, se vocês já têm um propósito. A gente aqui na DevSol normalmente trabalha sempre o propósito da empresa e a gente contrata pessoas que tentem estar no mesmo propósito, com um propósito alinhado com a DevSol. Então, por que a DevSol existe? Ela existe porque tudo é possível com tecnologia e dedicação. Isso é um dos nossos lemas aí. E a gente também quer fomentar o empreendedorismo no mercado pet. Então, quando a gente busca isso, a gente está querendo pessoas que tenham o mesmo propósito e a gente está buscando
melhorar a sociedade de alguma forma. A gente quer que os donos de pet shop, por exemplo, eles tenham um negócio cada vez mais rentável para eles, que eles consigam cada vez ter um crescimento profissional melhor, que não fiquem na mesmice de sempre. Então a gente tem um propósito pessoal também para a sociedade, como empresa e como colaboradores da empresa. Existe sempre aquele lute por aquilo que você acredita. O Albert Schweitzer, ele é um alemão, teólogo, ele era, né, um alemão teólogo. Ele fez medicina e ele tinha a família dele e ele foi para uma missão no Gabão. E como ele era médico, ele chegou lá para atender o pessoal e ele não tinha nada assim. Ele tinha que simplesmente atender. Então ele pegou um galinheiro lá de uma casa, inventou um consultório ali para ele, todo estrapeado. Ele não sabia a língua das pessoas, ele não conseguia se comunicar. Ele não tinha equipamento, ele não tinha ajuda. Era ele atendendo praticamente 40 pacientes. E mesmo assim, mesmo com todas as dificuldades que ele enfrentou, ele conseguiu meio que pregar uma palavra para os caras começarem a se cuidar mais. Tipo, higiene pessoal, ensinar os caras como é que deve alimentar os filhos. Então ele começou com indo para uma missão, ele viu que o negócio era pior do que ele achava, ele chegou lá e com toda a paciência, com todo o amor que ele tinha por aquilo que ele fazia, e começou a ajudar os caras a melhorarem de vida. E ele deixou uma mensagem que a tragédia de um homem não é quando ele morre, e sim quando que morre dentro dele enquanto ele ainda vive. Aí eu deixei um vídeo aqui para a gente dar uma olhada.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้
ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Então, como a gente viu no vídeo ali, ele tenta ajudar da forma que ele pode as pessoas sem querer nada em troca, e as coisas vão acontecendo. E um dos propósitos que a gente pode ter e que qualquer um pode ter, na verdade não precisa nem ser ajudando sem dinheiro ou indo lá e ajudando um mendigo. A gente faz uma coisa aqui dentro da empresa que ela é muito importante para o mundo. A gente dá a oportunidade das pessoas e ajuda elas a ter uma vida melhor, um empreendimento melhor. A gente já tem um propósito assim. E cada um de nós aqui, a gente pode comemorar, achar feliz, por exemplo, quando o cliente veio aqui hoje e fala para nós, pô, que legal, vocês são a única empresa que pensam no que a gente vai fazer, em como vai ser o nosso negócio daqui a algum tempo, e não só querem vender um sistema para a gente. E quando a gente passa isso, quando a gente consegue que o cliente tenha essa percepção, isso deixa a gente muito feliz. A gente fica com um sentimento de alegria assim incalculável, vamos dizer assim. A gente não precisa sair por aí dando comida, a gente precisa para mendigo, a gente precisa ajudar as pessoas da forma que a gente consegue. E a gente já faz isso, e a gente deve continuar fazendo isso, porque isso é muito importante. As pessoas no mundo de hoje são muito mais importantes do que qualquer outra coisa. E a gente, lidando bem com isso, a gente vai ter um futuro muito bom. E eu queria que vocês refletissem bem sobre o propósito de vocês, sobre aquilo que vocês querem fazer, sobre como vocês estão fazendo isso e principalmente pelo porquê que vocês fazem isso. Porque a gente pode ser criativo, a gente pode ser proativo, a gente pode ser várias coisas, mas se a gente não tá fazendo, se a gente não sabe o porquê que a gente está fazendo essas coisas, a gente não está tendo meio que sentido na nossa vida. E então, eu queria dizer que o mundo precisa de vocês, e era isso.